do crime. Eu quero falar de crime, mas eu queria fazer uma provocação, uma light, não uma provocação, Uma apenas bobagem. uma constatação e... Bola, vocês não acham que desvendar crimes e estar com os dias contados? Pô, assim. Vou dar um exemplo. Mataram aquela Marielle, certo? Mas é um outro crime, né? Não, tudo bem. Esse é um crime mais... Eu tô dando um exemplo aqui. Sim. Cara, a polícia levou, sei lá, 2 anos, juntou todos os vídeos pra comprovar que aquele carro era daquele cara, que aquele cara, entendeu? Por mais que o cara tenha escolhido um lugar onde não tinha Mas câmeras... você vê também a vontade da polícia. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, nós estamos exatamente. vivendo um grandíssimo Big Brother. Fica mais fácil de desvendar crimes. Não, o que você está querendo dizer é o seguinte. É muito mais difícil hoje eu escrever uma ficção à la Agatha Christie da vida, porque por isso que muitas ficções vão lá para os anos 80, porque você não tinha e-mail, não tinha GPS, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada. Então facilita, é óbvio. O crime, quando você não tem a tecnologia hoje, não permitiria que o caso da Rua Cuba fosse não desvendado como ele é. Isso sim. O caso da Marielle é um crime que eu não entro, porque é um crime político. E os crimes políticos, eles têm que ter a boa vontade da política e da polícia. O delegado que estava chegando no final, ele foi mandado do nada para a Itália. Ele teve um upgrade. O que aconteceu, né? Por que ele foi para a Itália? Né? De repente ele foi para a Itália. Foi pra Itália. Não, ele foi mandado para a Itália, foi para a Itália. Eu vim da Itália. Ele foi mandado para lá e lá ele está. E ele estava desvendando. Então, assim, não é... E eu digo que assim, eu conheço bastante já bem a polícia, que eu estou trabalhando com crime há 13 anos. Não só com crime, mas com crime também. E a polícia, ela tem... E além da tecnologia, tem uma coisa chamada o tirocínio, que é do humano. É uma coisa... Você pega, por exemplo, a Cíntia Catanduva, a delegada do Suzane, pega a Renata Pontes, da Isabela, pega desses grandes para as pessoas entenderem, mas tem os outros também. Essas pessoas, eles têm um tirocínio que é o humano. E você pode dar toda a tecnologia do mundo. Uma pessoa que não tem esse tirocínio não vai resolver. Não vai ter. Então, quando você se junta, os dois, que você tem a pessoa que quer ser policial, quer descobrir um crime, com a tecnologia que existe, o Dr. Olim, o que ele fez com o negócio da Mersa na Kashima, foi incrível. Foi fantástico. Do celular pé do lago, onde foi encontrado e aí o carro. você pega crimes mais antigos, tipo Aparício Basílio, que foi o primeiro de tecnologia no Brasil, que as pessoas não sabem direito, que é o dono da Rastro. Lembra que em São Paulo ele foi em 92... que ele foi encontrado com diversas perfurações de tesoura. E em seguida veio a Daniela Pérez, em dezembro, com diversas... Mas não era tesoura, era punhal. Ele tinha ido a uma boate chamada Rave, em São Paulo, em 92, e foi a primeira boate de São Paulo que tinha um tal de um cartão de consumo junto com uma coisa chamada informática. Que já começou a tinha um computador com aquela bundona ali, então você punha aquele computador para mostrar para quem entrava que você tinha... tô na informática. Então, te dava um ar mais, assim. Então, aí já tinha o cartãozinho. Tinha o cartão. A polícia, o delegado, peço desculpas, esqueci o nome dele agora, ele consegue chamar, porque a boate não quis entregar para a polícia o consumo. O consumo, o que seria? Quais pessoas entraram, porque com aqueles cartões... Em 92, perfeitamente. Ele conseguiu saber que o Bola entrou... Tinha os dados, hora... Você mentia, era uma boate gay, em 92 você tinha uma coisa ainda muito mais escondida, era uma boate com garotos de programa, então tinha um ar de rico, mas era uma boate para milionário pegar garotos de programa. Então você, ao mesmo tempo que era legal ter essa tecnologia, ninguém ali queria se expor. Imagina. Então você punha seu nome, telefone diferente e tal. Só que esse crime, só para resumir... Dava um miguezão. É lógico. Entendi. Você chamava... Qual é o seu nome? Meu nome é Roberto, eu chamo Rogério. Você não precisava mostrar documento. Não tinha documento. Entendi. Você tinha que dar um nome e um telefone. Perfeito. Só que o criminoso, a arrogância dele se entrega muitas vezes. Esse crime com a tecnologia e com o delegado com vontade, a gente chegou no autor. Senão não teríamos sabido quem matou Aparício Basílio, que era um dos homens mais ricos do Brasil à época. Sim. Ele fazia um comercial, lembra aquele comercial da Max? Paris Hoje? Sim. Porque ele era o ícone da riqueza e da chiqueza em São Paulo. E ele entra nessa boate, ele pega ali, vai pro bar, pega um garoto de programa que estava com mais um amigo e uma amiga,
E ele paga a comanda dos 3. E a polícia consegue descobrir isso depois, porque a boate se nega a entregar, ela dá aquela zerada no hardware. Deu um reset. Deu um reset. Ele pega esse Caralho. computador, esse Deu um delegado, erase. vai, eu acho que na IBM, Caralho, consegue um cara dentro da IBM, Pra dar uma fuçada. e o cara consegue resgatar. Só que aí, meu amigo, o cara resgatou os dados, Caralho. mas era com assim, 0, quebradinho, 2. Aí ele começou a juntar e descobrir a matriz, que esses que eram os foda, números hein? dos nomes. Demorou. Recuperar dados. Recuperar dados em O bagulho, porra, que 1992. foi apagado, velho. Aí eles conseguem chegar com a amiga do Aparício, que o Aparício só bebia uísque. E o Aparício deu o nome dele porque ele era VIP. Então o Aparício entrou essa hora e o Aparício saiu essa hora. Quando o Aparício sai, saem outras 3 pessoas com as comandas zeradas, sem consumo. Tipo, ele pagou. Sendo que no consumo do Aparício tinha uma garrafa de uísque, mas tinha frango a passarinho e cerveja. As amigas Que falaram assim, o Aparício Porra. comendo frango a passarinho. Uma breja. O cara fazia Não comercial orna, da né? Max. Não orna, Ele não vai. não. Ele não vai comer frango a Não passarinho. vai. Essas 3 pessoas. Aí o que eles conseguem? Esses 3, dentro desses 3, o cara que é o que mata, que é o Arlindo, se eu não me engano o nome dele, ele dá um nome falso, mas ele dá o número do telefone verdadeiro. Da vizinha, porque naquela época ainda tinha gente que tinha o telefone da rua, pra deixar recado. sim. Polícia liga. Aí ele pega outro nome do outro cara, vão cruzando, Caralho, chegam no que carro, aí louco, descobrem que meu. o cara foi pro Rio. Aí eles vão pelo Rio, descobrem que o carro do Aparício tinha sido vendido no Rio de Janeiro, que era um Tempra na época. Mas estou te mostrando, 1992, uma tecnologia Porra, dificílima de ser porra. entendida, só que você tem um delegado que quer resolver o Com caso. vontade. Se você entregar pro cara E a esses caras foto do crime... foram Foram presos, os 3. A mulher morreu, e os 3. Porque isso foi um crime, que é o que eu falo para as pessoas. Cuidado com o que você fala. Eu falo muito isso, as pessoas às vezes não entendem. Cuidado com quando você está construindo o seu assassino. No seguinte sentido. O cara, quando eles saem da boate, eles param embaixo. O Aparício está no Tempra dele. Era um Tempra ouro, lembra? Puta carro. 16 válvulas. Tempra ouro, Isso era era uma prata. nave. Aí, boleta. Isso era uma nave. Fazia uma picanhazinha Oh, no ele capô. era Isso era rico. uma nave. Era rico. Porra. Carrão. 92. Carrão. Aí o menino lá, o Michê, vira e fala, vamos para sua casa. E ele nem podia ir para casa dele, porque o marido dele estava lá, inclusive, Uhum. ia ter no dia seguinte a festa da Lulu Libranjo, que era o aniversário da Lulu Libranjo, da melhor amiga dele. À época, é isso que me contou, foi a Lulu, na entrevista que eu fiz. E tava a casa já toda montada. Tinha uma puta cobertura na Bela Cinta, tava toda montada. Já A festa da festa já. que é assim. Então, eu não queria levar o Michê pra lá. Ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu não quero... Hoje não, a gente... O Michê, só que o Michê queria roubar. O combinado já era eles irem para a casa do Aparício, ou de qualquer outro cara. Os 3 foram para pegar um cliente e roubar o cliente. Esse era O intuito o golpe. deles O foco era esse. deles era Tá. esse. O golpe. O Arlindo seria a isca. Alguém devia pegaram achar ele só mais o mais rico do bonitão. Brasil, e os né, outros 2 caralho? vinham. E ele não era o mais rico do Brasil, Não, mas mas, ele era pô, o cara caralho, era dono é. da Rastro. É. Rastro, pra O gente que era falar. rastro? Eu não Era o lembro. perfume. Porra. Eu não Era o lembro. perfume Rastro. Não sei Eu se não- tinha no Rio, porra, É. era famosíssimo. Não, Nossa tinha Senhora. no Brasil inteiro, É? aquele rastro verde e Porra, azul. caralho. Ele Não era lembro um disso, mas tudo bem. perfume. Perfume raspa, hein, pra você ver. Você No não- Brasil, Não sei se eu lembro. Acho que você vê a foto, você vai Tem um lembrar. ponto, assim, rastro um ponto? Não, Não. no logo, não. Vamos lembrar que o Brasil só abre as suas porteiras... 92. Quando alguma coisa de bom que o Alô deve ter feito na vida. Porra. Foi isso. E ele... Só que a gente não tinha, lembra que Boticário era marca chique? Pô, Boticário. Boticário. O rastro- Estileto era o rei dessa época. Mas Quem não tinha estileto? Absinto. O uísque era uma... O uísque era uma coisa... Como é que era? O legítimo malte escocês engarrafado no Brasil. Blá, blá, aquela... Sei, eu já Não sei lembra qual que é. disso? Lembro. Minha Aquelas- irmã tinha. Isso aí era Então, fudido. e aí o mano. rastro era um Lembrei. perfume muito clássico também, que É. estava conseguindo chegar em 90 e ainda conseguir se manter mesmo com as marcas já de perfume chegando lá, né? Tipo a Zarro, que começou a vir também. Tinha rastro na minha casa, certeza. Não, esse perfume Rastro, tinha no Brasil porra. inteiro. E pegava Era meio todas as- leite de rosa. Tinha todas as classes sociais que queriam É. rastro. É. Mas o que acontece? Quando ele desiste do programa, o Arlindo pede pra Ele desistiu. Ele fala, não quero mais, eu vou te deixar. Ele fala, então me deixa ali na Paulista. Então eu acho que eles já queriam pegar ele para levar para um Banco 24. Eu acho que ele era cliente do Bamerindos na época. E o Bamerindos tinha um caixa eletrônico ali na Brigadeiro Luiz Queriam sacar Antônio. uma Eu grana. Queriam sacar. lembro. E o Aparício era um homem muito grande. Aham. E ele
ele se invoca com o Arlindo e fala, tipo, não vou porra nenhuma. Só que eles já estão na Alameda Santos, embaixo, sabe a que liga o Trianon, que tem aquele pontilhão? Sei. E ali era cheio de mexer à época, era super escuro e tal. Era? Era, mano. Dante Alighieri, o colégio Dante Alighieri era Ali ponto ainda de... tem. Ainda tem? Tem, acho que tem. Ai, gente, mas o povo não tá no Grindr? Não é tanto Não, quanto mais era fácil. antes. Mas tem. Eu namorei uma menina, o tio dela morava naquele prédio ali atrás. Mas O Trianon. Não, Ainda- faz tempo. Eu Então. tava na faculdade, mas, meu, as tretas, irmão. Não, mas na época. Na época. Hoje ainda na tem. época, Porque o eu Dante fazia- Alighieri hoje ele é eu todo fazia aceso. faculdade. Não, Tem um monte de restaurante Mas agora ali. você passa ali, tem Mas ainda tem um tem maluco um- no poste. Continua. Tem um maluco no Eles pezinho no poste, assim, ó. Lembra, Pezinho no cê- poste, cê eu pa- dou bizu. Eu Você falo... passava, eles estavam tudo de pito pra fora. Era uma Não, coisa, na era uma época era festa. assim, Ah, é. sim, mas ainda hoje os caras ficam no poste Não, ali mas é o perto que do você falou, ali era Trianon ali. escuro. Não, era mais que foda, era mais diferente. Hoje a gente tem mais movimento, é. né? Até mesmo as pessoas saem mais Aham. durante a madrugada. Ele para o carro e o cara faz ele parar e o cara que estava vindo atrás, o amigo e a amiga, param atrás. O amigo sai do carro, o Arlindo puxa o Aparício para o banco de trás, o amigo cai para o banco de motorista e eles saem andando. O Aparício cai na besteira de ficar falando. Você sabe com quem você está falando? Eu sou amigo do secretário de segurança, eu vou acabar com a sua vida, eu vou matar a sua família inteira, você está pensando o quê? Você é um bosta, isso aqui. O cara está com a sua vida nas mãos. É. Você não constrói o seu assassino nessa hora. O seu poder que ele podia ter, ali não diz nada. Verdade. E aí eles seguem para São Bernardo, onde estava tendo uma construção da Sabesp. Chegam ali na Sabesp, começa. O Aparício foi apanhando de lá até São Bernardo, mas na porrada, o cara tava. Muita porrada, Destruído. coitado, muita. Quem conheceu o Aparício, que eu conheço várias pessoas que conhecem o Aparício, eu conheço inclusive o ex-marido dele, falam quanto que ele era muito legal, assim. Podia ser Gente boa. arrogantão, Sim. sua forma de ser, mas ele era gente boa. Também se fosse gente mal, também o cara não tem que... Não tem o direito de massacrar na porrada. Por conta de grana, Verdade, principalmente. Ele vai pra lá, quando ele desce, o Aparício é morto numa vala. Imagina, um cara milionário, blá, blá, blá. O cara é jogado numa vala e o Arlindo pega uma tesoura, esse sim foi a tesoura que tinha no porta-luvas do carro dele, que, por quê? Não sei, devia ser já pensando, pega e dá mais de 90 Caralho. estocadas. 90? Mas só que a gente tem que pensar nas estocadas, você deve estar pensando um monte, né? Porque uma tesoura, quando falam, a própria Daniela Pérez, ela tinha muitas, mas nem todas perfurações inteiras. Porque você, às vezes, não consegue passar. Pega no osso. Você não consegue passar. A tesoura é mais difícil, porque você tem que abrir e tal. Mas ele tinha jugular, tinha tudo onde tem que matar. E o cara é deixado nessa. Só que no dia seguinte... Abandonaram lá. Lá eles pegam o carro do cara e vão embora pro Rio de Janeiro. Tá. Olha como tem uma coisa de Deus aí nessas coisas também, né? No dia seguinte de manhã, a bala era bem profunda. A Sabesp ia jogar ali cimento. O cara sabia o que ia acontecer. Porque o Arlindo morava ali do lado. Lembra que ligam? Caralho, já ligou, Era do lado, vão jogar aqui, vão do lado, ele cimentar. sabia o que estava acontecendo. Porra, Eles iam cimentar. Eles iam jogar cimento não onde o achava Aparício tinha nunca sido jogado. mais. Cimento. Parou aquele não caminhão achava pra jogar. nunca mais. Nunca mais vão achar Nunca ele. mais. Ele simplesmente, o cara para e dá uma olhada e vê um pé, alguma coisa, um sapato. Ele para e chama a polícia. Merda. Quando chama a polícia vai premiar. Eu entrevistei o legista, ele fala que uma das coisas aí é uma questão de você entender a vitimologia. Quando ele olha aquele cadáver, a roupa, é importantíssima para ele falar, isso é um sapato de couro alemão, isso é um Sim. puta terno, isso não sei o que lá. Esse homem não é de poucas palavras. O que ele estava fazendo numa vala que é desova de corpo, de abandonada, briga de bandido. Você vai começando a juntar esse cara tá muito esquisito aqui. De onde ele veio? Quem é esse cara? E em paralelo, o Aparício estava sendo procurado pela polícia como sequestrado. Tá. E aí Acharam que bate, e tinham aí sequestrado começam a falar, ele. mas ele estava em São Bernardo. São Bernardo? Aparício São Bernardo? De nenhum. O que ele fez naquela noite? A gente tinha ido no lançamento de um bar chamado Dry, que era só de Dry Martini. Ele não gosta, ele desceu pra boate. Ele foi pra rave. Nem toda a família dele sabia, porque era meio... Na família, o ser gay dele era meio abafado. Mas os amigos sabiam. E a Lulu fala, eu estava com ele até tal hora. Ele me falou que ia pra rave. O que é rave? É uma boate gay, nova,
ali embaixo na Bela Sintra. A polícia desce, chega lá, vê o computador, aí você começa... A linkar E aí as você fala, coisas. então, aí quando ligam, falam, de onde é esse telefone? De São Bernardo. Opa, é onde ele foi achado. Caralho, velho. Então, esse quebra-cabeças que é muito interessante de você... quando você vai lendo o processo, principalmente o inquérito, que tem esses detalhes da investigação, é um livro é um livro que você pode... Tem alguns que você pode publicar como livro, porque o delegado ele tem que criar uma história que seduz o promotor, para o promotor convencer e ele seduzir o juiz. Então não é só... Segundo, fulano... No caso é júri popular, nesse caso. Do Arlindo foi... Porque não é... Não é... Sabe o que eu acho que o Arlindo... Agora eu não lembro, porque se for latrocínio, não vai. E é sempre verdade. Porque é melhor, inclusive, ir para latrocínio, né? Porque latrocínio é juiz que julga e primeiro que é rápido. Entendi. Mas- É rápido. super rápido. Em 1 ano já está julgando. Segundo, latrocínio, a dosimetria geralmente é mão pesadíssima, porque você matou pelo mais baixo Torpe. motivo da vida, pelo biometal. Então, o seu intuito era roubar, E não matar. não matar. A morte, você vai para a júri popular, que ali, numa forma de você construir uma história que cative o jurado, você pode desmontar, muitas vezes, algo que é tão óbvio para todos nós, Uhum. mas um bom advogado, por isso que os advogados criminalistas bons custam tanto, porque eles sabem fazer isso, você vai desmontar, você precisa de 4 votos. No Brasil, você não precisa de unanimidade, né? Você precisa de 4 votos, sim ou não. Para ganhar. A maioria ganha. Até discuti bastante com a Solange Beretta, que é uma promotora que trabalha no canal, que é fantástica, e ela me deu uma boa justificativa. Eu tinha um olhar, mudei, depois a gente pode falar disso se quiser. Então, você precisa de 4. A Elise Matsunaga, hoje, com essa reorganização social que nós estamos tendo, de relações abusivas, de casamentos, aquilo, eu tenho quase certeza que ela seria inocentada. Porque ela teria tido mais chance de falar a sua própria história, algo que ela não conseguiu fazer. Toda a história da Elise foi sempre contada somente pelo delegado, pelo investigador, Pela imprensa. pelo promotor. A imprensa vai repercutir o que estas pessoas falaram. Sim. 3 homens contando a história de uma mulher. Aos olhos de Que 3 era homens, que assim, prostituta, que era- e vai somando Vai tudo. juntando Então, assim, exatamente. imagina que uma mulher pode matar um homem. Não estou dizendo que eles tenham esse pensamento machista, Não, sim, eu sim. entendo. Mas é uma questão de que você, em momento nenhum, permite que Elise Matsunaga fale. E todas as fotos que vão saindo dela à época, se você olhar, ela de calcinha e sutiã, que vão pegando, ela com aquela cara sempre muito, muito mulher gelada, Narrativa, é construção de narrativa. A Netflix, quando faz o documentário dela, que eu demorei para assistir... Eu vi esses dias também. Eu tinha minhas dúvidas e eu achei eu acho que assim, de true crime no Brasil, eu tenho dúvida se ele, eu digo que é o da Daniela Pérez. É muito bom da Daniela Pérez. É fantástico. O da Elise Matsunaga e o da Flor de Lis da Globoplay. Da HBO eu acho péssimo. Isso eu queria ver, eu não vi. É muito bom. É muito bom. O da Globoplay, o da Globoplay e da Flor de Lis é muito bom. O da HBO não gostei. Eu acho, você não gostou da Daniela Pérez? Não, no meio da Daniela Pérez. O da Flor de Lis na HBO eu não gostei. Tigaragatica,